Fala, meu amigo. Fala, brother. E aí, galera? Tudo certo? Tudo certo? Tirar uma cadeira do caminho aqui. Maravilha. Boa. Bom, vamos lá. Deixa eu abrir minha. Vamos nessa. Live 119, quer dizer, 118? Não, 119 mesmo. Isso aí. 119. E hoje a gente vai falar de um tema que é importante para quem administra orgs e, de certa forma, também é importante para developers, porque pode impactar você de certa forma, né? Sim. Dentro do Salesforce, a gente tem uma área chamada Security Alerts. E é exatamente esse o Isso tema aí. de hoje. A gente vai falar de Security Alerts. E primeiro, então, o primeiro tópico é o que são e quais são as suas importâncias. Quer começar? Sim. Vamos nessa. Para quem já viu as lives que a gente fez, a série de lives de admin, a gente mostrou um pouco dos critical updates. Os security alerts, eles são mais ou menos como os critical updates. A diferença é que aqui, eles no security alerts, você vai ver as mudanças mais voltadas para a segurança da org. Então, por exemplo, profile, segurança de visualização, esse tipo de mudança dentro da sua org é, que pode vir a impactar seus registros, enfim, a saúde da sua org. A diferença maior, eu acho, tá bem no visual. Então, se você ir lá no Critical Updates, eles vão mostrar como se fosse uma lista. Aqui eles mostram como se fossem cards, né? Bem mais explicativo. Essa tela ela teve uma mudança, ela não era assim tão chamativa. Uhum. E agora ela tem um destaque bem grande. Quando você entra lá, os que estão realmente bem críticos, né, que são requeridos, eles estão em destaque em vermelho. Os que estão próximos de vencer, eles estão em amarelo. E os que ainda estão com um tempo para você olhar e ver com carinho, ainda estão em Sim. brancos. E alguns ainda estão só como somente informativo mesmo, né? Uhum. Ainda não é algo tão crítico, né? E É. quando você entra nessa tela, ele te dá tipo uma. A gripe ainda não fugiu de mim. Quando a gente entra nessa tela, ele dá alguns estapas, algumas. Não, tipo, como se fosse um wizard, né? Um passo a passo É. que você tem que fazer. Então você tem um detalhe, aí nesse detalhe também é uma tela um pouco mais bonitinha, né? Ele te dá a data que você deveria fazer aquela tarefa, quem são os usuários afetados, né? No caso, os perfis afetados, os aplicativos afetados, enfim, quem de fato é afetado dentro da sua organização, Sim. como a sua org é afetada, então ele fala, olha, na atualização do Winter 20, os usuários são afetados assim, assim, assim. E qual o impacto disso na sua org. Então ele te traz um detalhamento completo, né, para você saber de fato o que está acontecendo ali, o que vai acontecer se você não tomar ação nenhuma. Né? Sim. Isso Além são disso, materiais. além Oi? disso, eles também te dão uma documentação para te ajudar com o treinamento do que você tem que Uhum. fazer. Ele também te dão links para você preparar a sua org na comunidade e tudo mais, coisas que podem te ajudar. Então, é uma coisa mais detalhada, um problema entre aspas, mas mais detalhado de como você vai fazer as coisas para preparar a sua org para essa mudança que vai vir na data que eles colocam aqui. Então, acredito que, comparado com o que a gente conhecia do Critical Updates, agora tem muito mais detalhe e muito mais rico de informação para você tomar uma ação e não ficar esperando acontecer dar ruim para correr atrás, né? Quando você entra no. Quando você escolhe a opção, né, de Get Started, para você começar a fazer essa configuração, ele de novo mostra para você esses três resuminhos que a gente falou, né, que Uhum. é quem é afetado, como isso afeta a minha org e qual o impacto disso. E depois você tem alguns steps para você ativar de fato essa segurança. Né? Isso O aí. primeiro ele pede para você fazer uma revisão, né,
os usuários afetados, quem são os administradores e tudo mais. Você tem um check complete. E aí, uma vez que você faz isso, ele deixa verdinho o progress bar ali. Depois ele pede para você rever quem são os usuários afetados. Enfim, ele te dá uma série de passos para você ter certeza que você fez aquilo, né? Que você checou se aqueles usuários estão sendo impactados, se você checou de fato o que vai acontecer se você ativar isso. Porque geralmente essas configurações são configurações sem volta. Né? Uma vez que você concordou, uma vez que você aceitou que você está instalando aquela atualização, né? Seria como se fosse uma atualização do Windows, né? Uma vez que você instalou aquela atualização do Windows, você não desinstala mais, né? Então, você meio que tem que seguir alguns passos, marcar como completo e aceitar para a sua segurança. Né? Falando da importância disso, a gente pode pegar até uma experiência nossa, né, Fernando? A gente já caiu em uma dessas atualizações que na hora a gente não se ligou, o Fernando já chegou até a ver essa atualização, só que, enfim, na correria do projeto passou e quando a gente foi ver, a gente pegou um erro da atualização. E na verdade, foi uma atualização que saiu se não me engano, foi na Winter 19, falando que eles iam ativar. Falando que eles iam ativar, eu li sobre isso, não dei muita importância. E chegou no dia de instalar a versão, foi na versão de fevereiro. Simplesmente a org de sandbox parou de funcionar, a org de UAT parou de funcionar e produção parou de funcionar. Os três ao mesmo tempo. E aí, para mim, foi algo que eu achei estranho, porque geralmente isso é ativado por padrão na sandbox, né? E por algum motivo não foi. E quando chegou a data, eles simplesmente aplicaram a segurança e viraram a chave e acabou. Viraram a chave e acabou, exatamente. Então, aí é um ponto que eu acho que é importante você ter uma sandbox e você sempre estar com todas essas, tanto os critical updates quanto os security alerts ativos, todos eles ativos. Sim, todos eles. Ou o máximo possível ativo. Porque alguns cenários você não tem como prever que de fato você vai ser afetado. E a Salesforce pode não, de fato, avisar você ou com antecedência, porque tá lá no roadmap, você lê o roadmap, né? Tá avisado, exatamente. Mas ela não vai te mandar, às vezes até e-mail ela manda vários e-mails falando, olha, você precisa ver isso, você precisa ver isso. Né? Uma que eu lembro que eles bateram muita tecla foi o do TLS. TLS 1.0, quando foi desativado. Né? É verdade. Era muito e-mail avisando. E eu vi casos de org que teve que fazer rollback e voltar porque teve problema. Então, assim, imagina que nesse projeto, no nosso exemplo, era um projeto que ainda estava indo para o Go Live. Acho que um projeto de grande porte que já está no Go Live, enfim, pode dar um ruim muito grande e, que nem o Fernando falou, pode ter que dar rollback e é um trabalho realmente difícil. Então, eu acho que a importância desses security alerts e dos critical updates também, já colocando todos no mesmo grau de importância, é prioridade zero para estar ativa na sandbox. Principalmente se a sua org é grande, principalmente se você tem uma governança gigante de orgs, porque uma hora que isso der ruim em produção, aí está instalado o caos, vai ser bem mais trabalhoso do que ter ativado isso antes. Né? E o problema é que, se você não faz esse cenário que a gente está falando, de ativar isso numa sandbox para prever futuros cenários, é óbvio que não é 100% dos casos que você vai conseguir ter todos os cenários exatamente igual numa sandbox, mas se você não consegue prever isso, até você descobrir que é essa a razão do problema que você está enfrentando, você já abriu suporte na Salesforce, já esperou horas para resolver o problema, e o cara vai pegar aquele bug para analisar, talvez possa demorar horas para até identificar que no fato era uma atualização de segurança que foi ativada por padrão naquela versão e você não descobriu. Né? E provavelmente vai te mandar só o link. É óbvio que quando eles fazem a virada
de uma versão, isso comumente acontece bastante, né? De atualizações críticas que entraram e apresentaram problemas. E na maioria das vezes, o usuário não leu, o usuário não estava preparado, enfim, são casos que acontecem. E aí, provavelmente, a org, a sensor só vai olhar para o tamanho da sua org e decidir se ela faz um rollback para você ou não. Né? Depende do... Depende do muito tamanho. de muita coisa. Então é complicado. Como a gente já falou aqui, né, do nosso cliente de uma licença só, ele deve falar, cara, sinto muito, né? Perdeu a... É complicado. É até um dos tópicos aqui. A gente falou já do novo visual, citar alguns impactos. Então, como a gente falou, os impactos vão de, se for um cliente pequeno, os caras olharem e falar, não tem jeito, começa de novo aí, toma uma org nova, enfim, alguma coisa do tipo. Se for um cliente grande, pode rolar o rollback, mas imagina o caos nisso. E se é uma empresa grande, provavelmente tem muita coisa rodando nisso. Então, é o pior dos impactos, eu acho. É o impacto que vai fazer do seu projeto, seus projetos pararem, vai fazer os seus projetos tudo ficar em stand-by para ser resolvido essa questão, e vai muito dinheiro, e provavelmente vai ter que pagar para Salesforce também fazer, e para Salesforce vai ser, de todas as consultorias, vai ser a mais cara de todas para você contratar, e paciência, né? Por um erro de administração mesmo. É muito mais fácil você ficar de olho, você como administrador, ou como o Fernando falou, um dev, ficar de olho nesses alerts. Nem sempre o administrador é o primeiro a ser impactado, né? Sim. No nosso caso, o primeiro a ser impactado foi os developers, né? Porque era um problema específico de comunicação de Lightning Component. Então, o primeiro impacto foi meu aplicativo parou de funcionar, né? E até a gente descobrir o real motivo disso, a gente perdeu, sei lá, umas 2, 3 horas procurando um problema. Sim, né? Pois é. Eu acho que o ideal é você olhar, pelo menos essas atualizações aí, de mês em mês, pelo menos, ver se tem alguma coisa ali que vai afetar. Se não tiver, tudo bem, tranquilo, quando você entra aqui, todos eles têm uma data já que eles vão expirar. Sim. Né? Eu estou vendo aqui, ó, tem 1 de dezembro, 1 de 2 de dezembro, ou seja, que foram os que já expiraram. O próximo é 2 de janeiro. Depois eu tenho 29 de fevereiro, tem 2, 3, 29 de fevereiro. E um ainda não tem data para expirar. Né? Então, você meio que já sabe o caos que você vai ter que enfrentar. É só se planejar bem. Né? É só se planejar bem. Na org que eu estou, por exemplo, já tem 2 que ele simplesmente ativou porque venceu. E eu não fui lá e marquei como concluído. Ou seja, já pode estar parando de funcionar alguma coisa na minha org e eu não estou nem sabendo. Né? Simplesmente pelo fato de ter ignorado essa pequena lição de casa de olhar um security alert. Tá certo que é uma org de Trailhead, então não tem problema. Mas em uma org de produção, isso com certeza poderia ser um caos. E eu volto a falar assim, no meu ponto de vista, acredito que o Fernando concorda, isso não é uma limitação, não é um problema, é justamente para continuar o bom rendimento. Muito pelo contrário, é a segurança. Exatamente, é segurança. Né? O que são algumas... vamos tentar citar alguns aqui, né? Bloquear... o que foi aberto, o que foi ativado agora dia 2 de janeiro. Bloquear certos campos do usuário, do registro de usuário, nas orgs que utilizam communities e portais. Ou seja, com isso você garante que alguns campos do seu usuário não vai estar disponível para a comunidade portal. Ou seja, segurança de informação. Né? É o que você entra quando você entra aqui. Segurança da informação. Quando você entra aqui nesse card, ele está falando até quais campos, o que vai mudar. Exato. O alias, sender email, signature, username, division, title, esses campos vão mudar. Então, número de funcionários. Tá bem explicativo aqui para não restar dúvida. Esses seriam os campos que não estariam mais, que não estão mais, na verdade, não estão mais. Porque isso já entrou em vigor agora, dia 2 de dezembro. Então, se a sua community, se o seu portal, ele utilizava alias,
employee number, federation identification, send email, signature, username, division, title, department extension, esses caras você não consegue acessar mais, tá? Porque eles passaram a ser tipo, privado para a comunidade portal. Então, tem um caso nada muito mais, legal nada aqui menos. tem um caso muito legal aqui de falar. Eu vi que teve uma pergunta de personal account do Irã. Ele falou, imagina como que fica isso aqui numa org que tem personal account. Deve ficar doideira. Eu só bati o olho em uma aqui e vi que vai dar ruim já. Uma delas aqui, do dia 29 de fevereiro, está falando que remove view all user permissions from guest user profiles. Então a gente tem que remover a opção de view all dos guest users na org. No personal account, não é que você tem que remover, ele está falando que ele vai remover. Ele vai remover, Quando você. E no personal... Quem usa muito sites externos, né, acaba usando muito isso. Eu já fiz projetos em que eu tinha exatamente esse cenário. Principalmente quem tem que estar com o personal account ativo, porque quando acontece isso, você vai ter que ativar o view all nos guest users por conta de segurança. Senão ele não vê nada. E nesse caso, já era. Nesse caso, já era. Então, a partir de 29 de fevereiro... Lascou. Pois é. Então, esse tipo de limitação que o personal account traz aí, que é bem legal. Uma que está até sem data ainda, né? Community Nickname Enable by Default New Nickname Generation Word. Gerar um nome de usuário padrão para a comunidade, né? Esse ainda não tem nem data definitiva de quando isso vai ser afetado, né? Mas basicamente eles vão gerar um usuário randômico ali, né? Um nickname randômico para usuários de comunidade. Provavelmente quando você tem ativado aquela opção de que o usuário pode se registrar e se autodeletar em um portal de comunidade. Isso eu acho que é o que impacta menos até. Uhum. Tem um outro sobre os guest users. Provavelmente eles vão colocar eles estão cercando bastante o cerco com guest user, então, porque com guest user você acabava tendo umas licenças a mais, né? Porque dependendo do número de sites que você tem, acho que dava até 25 sites quando você tem o Enterprise, ou seja, teoricamente você tem até 25 licenças a mais ali, que você pode colocar full access, ele praticamente vira um admin, dependendo de como você constrói, né? Então eles estão querendo apertar mais o cerco aí para que você não faça isso, né? Para que você use licenças da forma correta. E para que você tenha controle de usuário, porque guest user vendo tudo, ou seja, um usuário anônimo tendo permissão de admin. Pode ver, pode gravar, pode editar, pode deletar, pode fazer tudo. Então eles estão querendo fechar o cerco e até por segurança. Até para você garantir que você não está expondo o dado para o mundo de forma indevida. Né? Então, quando eles colocam esses itens como critical update, eles foram muito bem pensados. Não é algo que achamos aqui que está afetando a org e é melhor a gente colocar isso daqui. Não. É algo bem pensado, é provavelmente algum vazamento de dado, algo que compromete a segurança de muitas orgs. Não é algo que alguém tirou da cartola da noite para o dia. E os prazos são geralmente consideráveis. Né? Você sempre tem um prazo bem considerável para poder fazer essas correções. Tá certo que os próximos aqui praticamente são para 2 de janeiro e 29 de fevereiro, mas isso aqui já deve estar um tempinho aqui, a gente que não parou para ver. Isso aí. Bom, com isso, pessoal, a gente encerra o tópico aqui. E a dica que a gente deixa para vocês vai no Security Alert da sua org, dá uma olhada no que tem lá, veja o que você já foi impactado, com o que entrou agora dia 2 de dezembro, e o que você está para ser impactado em 2 de janeiro e 29 de fevereiro, porque se você usa communities, se você usa guest user, se você usa portal, você já vai ser afetado de um jeito ou de outro. Né? Já vai ter então é bom se precaver
para depois não deixar aí e falar que é culpa de sexta-feira 13, né? Né? E colocar no roadmap também dá uma olhada, né? Mais, porque Fica o spoiler até, aí para amanhã. até 29 de fevereiro com certeza vão ter mais aqui. Então, colocar no roadmap aí para dar uma olhadinha nesse cara. É rapidinho só. Digitou Security Alerts ali no Quick Não Find adianta Box. chegar, não adianta chegar fevereiro e querer que não seja ano bissexto, né? Só para Isso só é para esse dia verdade. sumir do mapa. Sim. Bom, isso aí, né? Beleza? 7 de janeiro? O que tem 7 de janeiro, Carlos? É. Algum critical update? Nossa, vou até ver também agora. Sete de janeiro. General Lighting Experience é o base for hours in addition to sport level. Boa, Carlos. 7 de janeiro, a Salesforce vai colocar as orgs no Lightning. Tá lá no Critical Updates. Ah, sim. Show A de gente estava bola. falando que era Bem do lembrado, Carlos. security, do É, security alert, mas o critical updates também é outro que tem que total. ficar muito atento, né? Porque também é um que quando chega a data é ativado e Essa vai ser pode chorar à interessante. vontade. A gente cantou essa bola tem um tempo, hein, que tava para acontecer isso aí, cara. Essa vai ser É, legal de ver. vai ser. Você vê um monte de baratinho esperneando assim. É, Não, vai ser. meu org vai morrer. Beleza, pessoal? Então, forte abraço e se vê amanhã, sexta-feira 13, às 9h41. Tchau, tchau. Falou, galera.